Alguns vídeos atrás, aqui no Outshore, a gente falou sobre se cada um tem a sua verdade. E nesse vídeo eu vou tentar fazer uma coisa parecida, mas tentar dar um passo a mais. Ou seja, não somente eu vou tratar a verdade como uma realidade objetiva, como eu ainda vou dizer ousadamente que todos os seres humanos estão em busca dessa verdade única que é Deus. Oi, eu sou o Matheus e hoje a gente vai falar sobre como todas as pessoas do mundo estão em busca pela verdade. E para começo de conversa, a gente precisa entender que o entendimento do ser humano pode errar. E eu diria até que na busca pela verdade o ser humano mais errou do que acertou. Isso se deve ao fato de que o ser humano é falho, ao fato de que ele não compreende a realidade ao seu redor 100%. E é um pressuposto essencial para a gente entender que a verdade não é uma realidade subjetiva, mas ao contrário, é uma realidade completamente objetiva. E para dar como exemplo, a gente pode pensar, há tempos atrás a humanidade pensava que as coisas eram compostas por 4 elementos. E com o tempo, com o desenvolvimento da ciência, com o desenvolvimento do conhecimento acerca da composição da matéria, a gente descobriu que, na verdade, elas são compostas por átomos, com o seu núcleo, a sua eletrosfera. As coisas pararam de ser compostas por 4 elementos e passaram a ser compostas por átomos, simplesmente porque o ser humano mudou a sua forma de entender a realidade. E a verdade é que não, as coisas sempre foram compostas por átomos. Só que o ser humano não sabia disso, o ser humano não entendia isso. Ou seja, existia uma realidade objetiva a qual o ser humano ainda não tinha acesso, porque ele é falho, porque o seu entendimento é capaz de errar. Então aqui fica claro que a verdade é uma realidade objetiva, e quando nós transformamos a verdade numa realidade subjetiva, a gente acaba por dizer que o mundo ao nosso redor se molda aos conceitos humanos. Só que na verdade o que acontece é o contrário. Os conceitos humanos se moldam e se modificam na medida em que eles vão se aproximando da verdade. É a verdade que muda o ser humano, e não o ser humano que muda a verdade. A partir desse raciocínio a gente consegue chegar à conclusão de que a verdade é algo objetivo e que está para além do ser humano. Será que existe uma verdade da qual surgem todas as outras? E para começo de conversa a gente precisa entender que todas as verdades que nós conhecemos, pelo menos no mundo material, não têm causa em si mesmo. Eu não existo por mim mesmo. Pelo contrário, eu venho de um processo, uma linhagem longa até chegar em mim, e com isso todas as coisas, animadas e inanimadas. Então o que a gente precisa fazer o raciocínio? Que toda coisa tem uma causa anterior, e essa coisa tem uma outra causa anterior, e assim sucessivamente, e infinitamente, a gente precisa chegar numa primeira causa. Numa causa que seja a primeira verdade de todas. E essa verdade primeira nós chamamos de Deus. Deus é justamente essa verdade central da qual surgem todas as outras coisas. Então quando o ser humano vai pesquisando as coisas ao seu redor e ele vai descobrindo realidades interessantes, como por exemplo a vida de um ser vivo, o seu habitat, os seus comportamentos, ou como montar uma máquina nova, como curar doenças e assim sucessivamente. Ele está, na verdade, encontrando algo que é como se fosse um esboço dessa realidade primeira, porque tudo quanto existe hoje tem que fazer parte de alguma forma daquela verdade inicial. Ou seja, tem que entrar dentro do plano, dentro de alguma permissão daquilo que é daquela primeira verdade. Porque se essa verdade primeira é a causa de todas as coisas, então significa que nenhuma dessas coisas que nós conhecemos hoje pode contradizer essa verdade inicial. Então quando nós percebemos o interesse pelo ser humano, o interesse do ser humano de entender as coisas ao seu redor, inevitavelmente a gente está mostrando que ele está interessado em conhecer essa verdade magnificamente maior do que a verdade que nós encontramos hoje. Essa provocação que existe dentro de nós de conhecer a realidade ao nosso redor e de modificá-la é justamente o interesse que nós temos em nos aproximar cada vez mais daquilo que é a primeira verdade, que é o próprio Deus. E isso está presente no coração de todos os seres humanos, desde a criança, desde o bebezinho que joga o garfo no chão para ver se ele faz barulho, até o grande cientista que
faz sucessivos experimentos científicos em busca de cura de doenças, de descobrir como funciona o universo, a astronomia. Todos eles estão interessados em descobrir o mundo ao seu redor porque no seu coração sabem que é por meio da investigação desse mundo que eles chegam mais próximo do que a verdade em si mesma, que é o próprio Deus. Então, a partir disso, eu faço uma exclamação estrondosa de que todos os seres humanos estão buscando pela verdade. E a gente pode observar isso analisando a própria natureza humana. Quando nós olhamos para animais e máquinas, percebemos que eles têm uma finalidade muito clara na sua vida. Os animais, eles comem, reproduzem, têm um ciclo de vida muito bem estabelecido e capaz de satisfazer eles por completo. As máquinas, da mesma forma, quando cumprem a sua função, desligam e param e está tudo bem. É assim que funcionam as máquinas e os animais. Não tem essa liberdade que os impulsiona a querer mais e mais e mais. Não tem esse desejo de infinitude que nós encontramos no ser humano. O ser humano não consegue se satisfazer simplesmente por comer, por reproduzir ou essas coisas. Não, ele sempre está buscando mais, mais, mais e mais. Diferentemente dos animais e das máquinas, o ser humano tem um desejo pela infinitude. Ou seja, por aquilo que é capaz de preencher a sua natureza por completo. E é justamente isso que a gente observa muitas vezes em pessoas que são viciadas em determinadas atividades. Nunca são capazes de se satisfazer porque estão sempre buscando mais e mais e mais e mais e mais daquele prazer. A gente precisa entender que a realidade do ser humano é naturalmente de buscar pelo infinito, por aquilo que é capaz de preencher por completo a natureza humana. E como diria Santo Agostinho, nós estamos inquietos enquanto nós não repousarmos em Deus, porque nós temos um desejo pelo infinito e somente Deus é infinito. Essa vontade que o ser humano tem de buscar as coisas ao seu redor mais e mais é uma representação clara de que o mundo natural que o cerca não é capaz de o satisfazer. O ser humano não consegue estar plenamente satisfeito com as coisas que o mundo material lhe oferece. E é por isso que eu digo que todos estão em busca dessa verdade objetiva, porque somente a verdade plena, completa, vai ser capaz de satisfazer o desejo de infinitude do ser humano. E essa verdade absoluta é Deus. Então, por isso que todos os seres humanos estão à busca de Deus, porque Deus é essa realidade sobrenatural. Como eu falei, nada do que é natural vai ser capaz de satisfazer o ser humano. E é por isso que ele está sempre em busca daquilo que vai para além da natureza. Por isso que ele molda a natureza para que ele possa ser cada vez ir além do que a realidade o encontra. O ser humano não podia voar e, querendo voar, construiu o avião, justamente porque ele quer sempre estar para além da natureza, ainda que de maneira inconsciente, buscando por aquilo que é sobrenatural. E naturalmente, o ser humano busca os caminhos para alcançar essa sobrenaturalidade. Ele busca os caminhos para que a sua vida seja plenamente satisfeita. Para isso, ele precisa alcançar a verdade. E no final das contas, nós conhecemos bem que só existe uma pessoa que se declarou o caminho, a verdade e a vida, que é o próprio Deus, que é Jesus Cristo. Portanto, a grande pergunta é, nós procuramos a verdade a todo momento? Procuramos em lugares distintos, alguns procuram nas drogas, outros procuram no sexo, outros procuram no dinheiro, na fama, no orgulho. Mas a verdade é que nenhum desses lugares está apropriado para a busca da verdade, porque são todos meios naturais para satisfazer o ser humano. E como eu disse, o ser humano pulsa pela infinitude, pela felicidade plena, que só serão alcançadas se nós tivermos o caminho certo, a verdade certa e a vida eterna. E tudo isso nós só encontramos em Jesus Cristo, que morreu por nós na cruz, garantindo a nós um caminho que é pela Santa Cruz, uma verdade que é o próprio Deus e uma vida eternamente feliz, onde nenhuma tribulação, nenhum desespero vai nos alcançar. Portanto, todos os seres humanos buscam a verdade, mas infelizmente nem todos os seres humanos buscam a verdade no lugar certo, que é justamente no coração